Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo está sendo levado escravo, porque lhe falta conhecimento. O conhecimento, ela faz toda a diferença. Temos vários advogados aqui, né? Vários. O que faz diferença de um advogado para o outro não são as leis, é a mesma, os códigos são os mesmos. É o conhecimento que o advogado extrai daqui, que outro não consegue extrair, que faz dele um melhor advogado. Isso é muito comum no reino natural. Né? Os melhores advogados, ele tem as informações maiores e melhores dos códigos. Penal, civil, qualquer um. Então, ele consegue apresentar para uma autoridade máxima, para um juiz, os seus conhecimentos de uma maneira que lhe proporcione vitórias. Não é diferente no reino espiritual. Nós temos aqui os códigos, que se nós conseguirmos extrair daqui o máximo de conhecimento, não tão somente a palavra, porque a letra mata, é diferente dos códigos, que aqui é um livro espiritual, não é um livro natural. No entanto, o homem natural não entende as coisas que aqui estão escritas. Se você pegar qualquer homem, por mais culto que ele seja, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e mandar ele ler essa palavra, e pedir para ele, diga o que essa palavra está dizendo, ele vai observar a palavra. Mas ele não vai conseguir interpretar a palavra, porque a interpretação vem pela revelação do Espírito Santo. Então, se nós conseguirmos extrair, não pela nossa sabedoria humana, Fabrício, mas pela revelação divina, eu vou adquirir o conhecimento, e o conhecimento fará toda a diferença na minha vida. É assim na vida secular. Quando nós temos o conhecimento, nós temos a vantagem sobre os nossos inimigos. Como é que eu posso estar extraindo esses conhecimentos? Lá em 2 Reis, antes mesmo que a gente entre no próprio tema aqui, mas faz parte, o que o conhecimento, como ele faz diferença. Lá em 2 Reis, capítulo 6, estava hoje orando aqui na igreja, o Senhor me trouxe a lembrança, isso aqui eu fui ver. Aqui hoje pela manhã, fala sobre a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Eliseu era um homem de Deus, era um profeta de Deus, e o povo de Israel estava em guerra contra o rei da Síria, uma nação mais forte, uma nação mais poderosa. Mas olha o que é que um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ela consegue fazer, ou ele consegue fazer. Olha só, o rei da Síria fez guerra a Israel. Isso é uma realidade hoje no nosso mundo. A Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse que nós temos um inimigo, chamado Satanás e seus demônios. Se eu sei que eu tenho um inimigo, o que é que eu tenho que fazer? Me preparar contra ele. Se eu acho que as coisas que acontecem na minha vida são obras do acaso, ou é a natureza humana, se eu perguntar para você, por que Judas traiu Jesus? Talvez você viesse com a resposta e dissesse para mim, é porque ele era um cabra sem vergonha, era um cara que só pensava em dinheiro. E ali ele vendeu Jesus, traiu Jesus por 30 moedas. Então, ele só estava pensando nele, ele era um egoísta. Ele estava pensando só em dinheiro. Qualquer um de nós, se analisássemos o texto, chegaríamos a uma conclusão e dizer, o Judas é o cabrinha sem vergonha. Né? Para não dizer lá, como diz lá no Nordeste, o cabrinha safado. Como é que andando com Jesus, vendo as evidências dele, ainda tem a capacidade de trair Jesus? Mas eu estava lendo essa semana a palavra do Senhor, e isso veio muito forte. Olha por que Judas traiu Jesus. Pega aí no livro de Lucas, capítulo 22, e você vai ver por que Judas traiu Jesus. Ora, Satanás entrou em, versículo 3,
Satanás entrou em Judas. Nada acontece na nossa vida que não tenha uma origem no reino espiritual. Tudo que acontece na nossa vida tem origem no reino espiritual. Se eu entendo isso, diante das adversidades, diante dos problemas, diante das situações adversas, eu não vou tentar resolver no primeiro momento no campo natural, não. Perdemos tempo, somos envergonhados e depois perguntamos onde está Deus. Isso é comum a gente ouvir. Eu oro tanto, e quanto mais oro a assombração aparece, eu já ouvi muito a respeito disso. Pastor, eu era crente de banco de igreja, quando eu decidi servir a Deus, minha vida piorou. Pastor, eu tinha uma vida comum, não era evangélico, minha vida era razoável, boazinha. Depois que eu entreguei o governo da minha vida, o senhorio da minha vida a Jesus Cristo, a minha vida começou a ter lutas que eu nunca tive na vida. De onde vem isso? É porque você se tornou crente e Jesus ficou com raiva de você e está chocado? Não. É uma ação espiritual do mal que não quer que os planos de Deus, os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Qual é o nosso problema? O nosso problema, além da falta de conhecimento, é não entender os planos que Deus tem para a minha vida. Deus tem planos para a minha vida, mas se eu tenho conhecimento, se eu sei que Judas foi Satanás que entrou nele e que mudou a natureza dele, então a minha luta não será contra carne e sangue. Se eu entendo que lá no jardim do Éden, que a gente escuta muito as pessoas que não entendem sobre essa área de guerra espiritual, diz assim, se a minha vida estiver bem, se a minha vida estiver santa, se a minha vida estiver no altar, Satanás não vai me atacar. É mentira isso, não está escrito isso na Bíblia. Não é verdade. A diferença é, Satanás, quando me ataca, como eu estou com Deus. Como eu tenho dito aqui, o problema não é o problema em si. O problema é, quando o problema vem, como é que eu estou com Deus. Então, se eu entendo isso, eu não me inquieto diante da adversidade, diante das más notícias. Está lá em Salmo 112, versículo 7. O justo, tem algum justo aqui? Amém, amém. Somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Diz que o justo não se atemoriza, não permite que o temor entre no coração dele, diante de qualquer luta. Quando eu tomo conhecimento, eu tenho conhecimento de Deus, eu não me inquieto. Preste bem atenção. Faça essa autoleitura na sua vida. Se eu estou angustiado, se eu estou preocupado, se eu estou nervoso, se eu não durmo, é porque está faltando conhecimento. Se está faltando conhecimento, está faltando relacionamento com Deus. Conhecimento, ele é resultado de um relacionamento com Deus, de um relacionamento profundo. Quanto mais você anda com a pessoa, mais você conhece a pessoa ou não é? Claro que é. Quando nós andamos com Deus, mais nós conhecemos sobre Deus e entendemos o que Ele tem para as nossas vidas. Aqui nessa ação de 2 Reis, capítulo 6, fala que o rei da Síria fez guerra contra Israel, contra o povo de Deus. A diferença deste momento para outros momentos de guerra que o povo de Deus sofreu, não é porque era o rei da Síria e depois passou o rei dos Médios Persas, depois passou a Babilônia, não tem nada a ver. Sempre o inimigo vai estar usando alguém contra a nossa vida. A origem chama-se Satanás. E fez guerra. E ele disse assim, em conselho com seus oficiais, e disse, em tal lugar estará o meu acampamento. Agora, olha o que é que diz o versículo 9. Mas o rei de Israel estava lá, ia ser atacado. O rei da Síria, com todas as forças e o poder, chama os seus oficiais, chama os seus comandantes e diz, olha, em tal lugar, nós
montaremos o acampamento, o lugar de preparação para a batalha, e vamos atacar o povo de Deus. Vamos atacar Israel. Isso é o que diz o versículo 8. Mas o versículo 9 diz assim: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e o que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Todas as vezes que o rei da Síria planejou, intentou, desejou, arquitetou contra o povo de Deus, tinha um homem de Deus, ligado com Deus, que revelava para ele, que dizia para ele os planos de Satanás. Vira aí para teu vizinho, não deixa Satanás te pegar desprevenido. Se pegar, vai ferir você, vai machucar você. Ah, pastor, eu sou crente, o diabo não me toca. Antes fosse assim, seria muito fácil que fosse desse jeito, né? Ah, eu sou pastor e o diabo não vai me atacar. Ah, eu sou líder de ministérios e o diabo não vai me atacar. Isso não é verdade. Ah, minha vida está no altar e o diabo não vai me atacar. Não é verdade. Eu mostro em várias referências, mas o rei de Israel conseguiu se livrar por causa de quê? De um conhecimento que o homem de Deus tinha. Então, se você tiver o conhecimento da palavra de Deus, você vai conseguir se livrar e vencer todas, não uma, nem duas, ou tantas quanto sejam necessários, você vai prevalecer diante da investida do inferno. Então eu não posso prevalecer sem conhecimento. Não tem, Fabrício. Não tem como vencermos sem conhecimento. E não tem como termos conhecimento sem nos relacionarmos com Deus. Eliseu era um profeta de Deus. Muitos de nós sabemos a história de Eliseu. Elias cansou, né? Isso é muito bom para os crentes de hoje, né? Principalmente muitos líderes, que qualquer coisa se cansa. Eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero mais trabalhar com Deus. E formam um bico como se Deus precisasse da gente. Elias era o cara. Elias era um profeta cheio do poder de Deus. Mas houve um momento na vida desse homem de Deus que ele achou que estava cansado. Júnior, ele achou que estava sozinho na jogada, quando Jezabel o ameaçou. Vai e entra na caverna, esquece quem Deus é. Toda vez que você entrar na caverna é porque você esqueceu quem Deus é. E esqueceu quem ele era. Todas as vezes que você entrar na caverna, você esqueceu quem Deus é e quem você é em relação a Deus. A pessoa só entra na caverna porque esquece Deus. Esquece quem é Deus, esquece quem ele é. Elias, cheio do poder de Deus, cai fogo no céu, faz sinais e maravilhas do céu, mas um dia ele achou que estava cansado. Aí chegou para Deus e deu uma de bicudo. Eu sozinho, para lutar contra esse povo. Deus chegou para ele, resumindo a conversa, porque esse não é o propósito, eu quero entrar de uma forma direta. Chegou e disse: está cansado? Tá. Então faz o seguinte, vai ungir Eliseu e cai fora. Eu vou mandar meu carro particular te chamar. Foi o que aconteceu. Tira Elias e sai Eliseu. Nunca diga para Deus: Senhor, estou cansado. Senhor, coitadinho de mim. Tem misericórdia, sou eu só naquela igreja para fazer esse negócio. Sou eu só no ministério de intercessão. Ninguém está comigo, ninguém se junta comigo. Cuidado com isso, que para você sair e Deus colocar outro, é rapidinho. Vou fechar esse parêntese. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei chamou ele e os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, tem alguém aqui que é contra a gente e está contando os mistérios aqui, contando os nossos segredos para Israel. Olha só, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor,
Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, longe de onde estava tendo a reunião do rei da Síria, está lá Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Glória a Deus, Satanás pode estar no lugar mais escondido, preparando uma cilada contra a nossa vida. Deus vai revelar para você, vai mostrar para você, para frustrarmos todos os planos do inferno. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Qual o propósito? Destruir as obras do diabo. Rapaz, isso é muito sério, isso é muito profundo. Quando você pega a palavra, para isso se manifestou o Filho de Deus, Deus está falando sobre Jesus Cristo. E um dia eu lendo essa palavra, Deus perguntou para mim, você entendeu? Eu digo, entendi. Jesus nasceu com esse propósito, de desfazer a obra do inferno contra a minha vida, contra a vida do teu povo. E Jesus fez a pergunta de novo, Papai do Céu fez a pergunta de novo. Meu filho, você entendeu? E eu respondi a mesma coisa. Ele fez assim, meu filho, você é o quê, meu? Filho, agora leia de novo. Para isso se manifestou, para isso nasceu o Cleino, para desfazer as obras do diabo. Você é propósito de Deus, você nasceu para desfazer as obras do diabo. E eu só consigo desfazer as obras do diabo se eu tiver o conhecimento. Se eu não tiver o conhecimento, eu não tenho como desfazer as obras do diabo. Mas tem gente que quer ter o conhecimento e não quer ter o relacionamento. Vai ter? Não, não vai ter. Não tem como. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos o que ninguém sabe. Nós temos a informação que ninguém tem. Então, nós precisamos ter o conhecimento. Por isso que é importante a gente estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. É importante separarmos um tempo de qualidade para estudarmos a palavra de Deus, para ver o que Deus quer falar. E aqui conta que o povo de Israel prevaleceu, o inimigo foi e se levantou agora. Não, vou se levantar agora é contra Eliseu, né? Cercaram a cidade, depois você continua lendo essa história, cercou a cidade. Aí acorda Eliseu, primeiro acordou o servo de Eliseu, né, Geazi, e viu que a cidade estava cercada com os melhores soldados da Síria. Qual era o problema? Quem é o problema? Não, o problema é Eliseu. Deus conta para Eliseu, né, que o problema é de quem? O problema é de intercessor, né, que tem intercessor que não ora porque diz assim, por que eu vou pagar a batalha de ninguém? Eu vou estar orando para o diabo se levantar contra mim? Tem muita gente que não entra em um ministério de intercessão, que eu vi, né? Nós conhecemos a história de um pastor, que a mulher queria entrar no campo de guerra espiritual, e ele disse, não mexe nisso não. Não mexe, e não mexeu. Como se o diabo temesse essas coisas. Vai atacar. A história diz que Eliseu era um homem de Deus, foi dormir. Quando acordou, o moço dele acordando ele, meu senhor, olha aqui, ó, estamos cercados. Os maiores soldados do rei da Síria, os melhores cavalos, eles vieram matar a gente, vieram destruir a gente. Eliseu olhou para Geazi, sorriu, né? Sorriu assim para ele, em outras palavras, né? Se Eliseu fosse nordestino, né? Aí dizia assim, ô mané, né? Maior é quem está conosco do que quem está com eles. Está preocupado com o tamanho do teu inimigo? Se alegra com o tamanho do teu Deus. Estás com medo por causa de Satanás? Se alegre por causa do Senhor seu Deus. O moço de Eliseu ficou preocupado e com medo, por quê? Óbvio, ainda não conhecia o Deus de Eliseu, mas Eliseu, por graça, misericórdia, aquele que estava aprendendo,
chegou e disse assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Um homem de Deus consegue ver o espiritual. E aqui o texto diz que ali tinha anjos protegendo ele. Então, conhecimento, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, nós estamos falando sobre este conhecimento, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Devemos olhar não para as coisas naturais, mas devemos buscar resposta nas coisas espirituais. Aí uma pergunta que não quer calar diante de qualquer adversidade: o que é que você está vendo? Eu estou vendo o meu marido desse jeito, eu estou vendo minha esposa rebelde, eu estou vendo meu filho insubmisso, eu estou vendo um governo corrupto, eu estou vendo só coisa natural. Aí o que eu costumo dizer? Você olha para Satanás e você vai ter o que Satanás tem. Você olha para Deus e você vai ter o que Deus tem. Então, já que vai olhar, já que gosta de falar, fala as coisas de Deus e olha para Ele. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas nós somos o quê? Espirituais. Então, se nós somos espirituais, não devemos ser dirigidos por homem natural. Precisamos ser orientados por homem espiritual. Homens que, como Eliseu, recebem a palavra de Deus e transmitem para a gente para dar o quê? Confiança, segurança, paz, certeza que Deus está no controle. E como disse um pastor amigo meu, no final, na vida do crente, dá tudo certo. No final, na vida de um crente, vai dar tudo certo. Paulo chama a atenção da igreja para esse princípio. O natural é reflexo do espiritual. Quando eu entendo isso, eu vivo as maravilhas do Senhor. E nós extraímos algumas lições da experiência de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16, quando Deus manda Elias para Sarepta. Nós falamos sobre isso, mas eu quero dar um foco aqui, porque tem algo que ficou pendente. Alguém se lembra que ficou pendente? Está lembrado, né? E eu não esqueci não, ficou, né? Ficou em parte. Não acabou não. E Deus confirmou essa madrugada, quando eu estava buscando o Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16, fala sobre, a maioria das Bíblias tem esse Elias e a viúva de Sarepta. E eu, quando você lê isso aqui, você traria outro título. Não colocaria esse título. Você colocaria os milagres em Sarepta. Aí Deus vai e manda Elias para onde? Sarepta. Alguém se lembra o que era Sarepta? Nós falamos isso aqui, para a gente entender as coisas que acontecem na nossa vida, para a gente compreender. Sarepta, lá em Tiro e Sidom, era um lugar que se adorava a entidade Baal. Etibaal era o pai de Jezabel, aquela discípula do cão, aquele instrumento do diabo, que levantou profetas e conseguiu pegar um homem, sacerdote da casa, rei de Israel, cabeça, e fazer adorar outros deuses, construir altares para Baal. Deus está vendo a imundícia espiritual que estava acontecendo lá em Sarepta, em Tiro e Sidom. Altares sendo levantados para Baal, era o contexto. E nesses altares que estava sendo levantado para Baal, sabe quem adorava a Baal e aos deuses? O povo de Deus. O povo de Israel estava lá, adorando, junto com os ímpios, Deus de Israel e Deus Baal, Deus criado por homem. Deus vai e manda Elias para onde?
para o meio do fogo. Será que dá para você entender? Porque Deus colocou você em determinadas situações ou em determinado lugar? Será que dá para você compreender? A primeira lição que a gente extraiu foi que Deus nos chama com propósito. Deus não fala nada sem propósito. Aquilo que Deus tem por intenção, aquilo que Deus deseja alcançar. Elias foi colocado por Deus lá naquele lugar em que predominava, pastora Bruna, adoração a outros deuses, predominava o povo de Deus brincando com Deus, adorando outros deuses. Ora, era crente do único Deus, ora, era um crente de Baal, né? Que é o cochear. Pulava de um lado para o outro, saltava de um lado para o outro. Deus manda Elias para lá para quê? Para mostrar para aqueles crentes, primeiro negócio de Deus era com os crentes desviados. Tem muitos crentes desviados nas repartições públicas, na iniciativa privada, tem muitos crentes desviados. Primeiro Deus quer chamar eles ao conserto, mas para Deus chamar eles para o conserto, Deus precisava de quê? Diga, de um homem de Deus. Está entendendo, pastora? Deus tem consertos para fazer com o povo dele que trabalha no GDF. Isso está sendo gravado. E você que trabalha no GDF vai entender. Deus está dizendo que está levantando uma mulher de Deus para lá no GDF chamar a atenção do povo de Deus para parar de cochear entre dois pensamentos, entre pular, entre saltar. Ora, é um crente domingo de manhã na casa do Senhor. Segunda-feira é cheio de conchavos errados. Terça-feira, barzinho com bebida. Quarta-feira, vai com fulano de tal para uma seita. Primeiro Deus chama Elias e diz, eu quero um concerto com o meu povo. Essas coisas de Deus aqui para Elias, Elias não saiu de lá de onde ele estava, para ir lá para Sarepta, em Tiro-Sidom, onde a entidade maior, Baal, era adorado, exaltado por povos, escolhido por Deus, sem propósito. Deus queria fazer com que o povo de Deus entendesse que Deus é um só. Deus não brinca. Depois que Elias traz o povo para o concerto, agora era Deus mostrar que Baal não era nada. Absolutamente nada. Então é na hora de que nós mostramos que Deus é Deus? Na hora da luta. Propósito. Diga, Deus tem propósito comigo. Agora, antes de você falar a segunda frase, uma vez, Marco, eu vi num carro, Deus é fiel. E eu, né, feliz da vida, olhei aquilo ali, que legal, papai do céu, né? Tu é fiel, ou seja, eu estou na boa, né? Deus é fiel, eu vou estar na boa, né? Meus pensamentos começaram a flutuar. Aí Deus chegou e falou para mim, e você é fiel? Eu sou fiel, e você é fiel? Nós falamos que Deus tem propósito com a gente. Aí a segunda pergunta que não quer calar. E você tem propósito com Deus? Não é só Deus que tem propósito com você. Para entrar numa guerra, você tem que entender os propósitos de Deus e ter propósito com Deus. Eclesiastes 3,17. Pois há um tempo para todo propósito e para toda obra. Deus não faz nada por acaso. Vira aí para teu vizinho, você não é acaso de Deus.
Você é obra de Deus, você é plano de Deus. Aí a Bíblia diz que ninguém pode frustrar. Olha só, é aula de guerra espiritual, mas eu queria que você exercitasse. Olha aí para teu vizinho e você vai ver um propósito bem sucedido de Deus. Para você entender que existe propósito, João 12, versículo 21. E eu vou encerrar aqui. João 12, não, pastor, o que está acontecendo na minha vida? Deus tem um propósito, tem. Deus tem propósito. Se Ele está permitindo que o inimigo esteja cirandando com você, bagunçando a sua vida, Deus tem propósito. Você está passando por luta, por adversidade, Deus tem propósito. Olha o que é que diz João capítulo 12, do versículo 21 em diante. Vamos ler o versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorarem durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, ali lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? O que é que ele diz? Mas precisamente com este propósito. Se olhássemos o sacrifício de Jesus Cristo, se olhássemos um homem santo que nunca errou, que nunca pecou, completamente diferente da gente, o que é que nós diríamos? É obra dos invejosos, é obra do acaso. Não, Jesus veio com esse propósito. Então há momentos, e não são poucos esses momentos na vida da gente, que as lutas vão vir. Vai vir luta, sim, e muita. Pastor, não profetiza isso não estou profetizando isso na sua vida. Eu estou falando uma realidade. Mas para que as lutas vão vir? Para quê? Para que você cresça, amadureça na sua experiência com Deus. E depois que você crescer e amadurecer na sua experiência com Deus, o que é que Deus vai te dar? Vitória. Não existe vitória sem luta. Deus permite as lutas para que nós possamos chegar diante de Deus, adquirir conhecimento e obter vitória. Não chore diante da luta. Até se quiser chorar, né? Chore, mas chore diante de quem pode resolver. Ah, meu problema é grande. Ah, meu marido. Ah, minha esposa. Você está perdendo tempo. Agora vai chorar aos pés do Senhor para você ver o que é que acontece. Busca o Senhor. Propósito. Nada acontece na nossa vida. Pastor, eu estou sofrendo muito. Deus tem propósito com isso? Tem. Muitas vezes o sofrimento somos nós que buscamos, mas Deus permite, porque Ele tem um propósito neste sofrimento. Agora, se eu procuro entender qual é o propósito de Deus, mais cedo eu saio do sofrimento. Se eu fico lutando contra aquela situação, humanamente falando, mais tempo eu fico no sofrimento. Por que Deus colocou no coração para a gente ministrar a guerra espiritual? Para você prevalecer diante da adversidade.
Está aí uma ameaça muito grande sobre a nossa nação. Não é brincadeira, a ameaça é grande. Nós somos até privilegiados que nós estamos em Brasília, em que muitos empregos, a maior renda per capita é aqui, mas mesmo assim, o povo está sofrendo por causa dessa crise. E segundo especialistas, 2016 vai vir pior ainda. Aí esta semana, durante toda a semana, nós lemos aqui Joel. O rei da Babilônia ia se levantar contra o povo de Deus. O que foi que Deus fez? Diga ao meu povo que jejue, que ore, não rasga as suas vestes. Está lá em Joel. Mas rasguem o seu coração, me busquem, porque este exército que ele compara, este exército com gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor, que não ficava nada na agricultura, absolutamente nada. Deus estava dizendo, vai vir um grande exército. Leia lá em Joel. Essa semana Deus falou muito no meu coração sobre Joel. Vai vir um exército contra o meu povo que não vai deixar nada. Vai ser choro e muito lamento para o meu povo. Mas se o meu povo se humilhar, se o meu povo me buscar, eu vou mandar esse grande exército para o deserto. Leia Joel. Deus chama o povo para o concerto. Olha como a Bíblia é coerente. Chama o povo para o concerto e depois que o povo entende o concerto de Deus, manda o grande exército que vinha destruir o povo de Israel lá para o deserto. E depois o que é que ele faz? Ele lança prosperidade. Ele lança a prosperidade, a chuva seródia e a chuva teborã. Quando o quê? Quando nós entendemos as coisas de Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, pode vir o que vier, nós dependemos disso aqui. Mas